Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre System Center Configuration Manager 2007 e o título deste tutorial é Pós-configuração no SCCM. Agora a gente realiza o mesmo processo para adicionar aí um outro papel, tá? Verifica o nome está como formato FQDN. A gente seleciona aqui o papel de Reporting Point, tá? Esse papel ele vai ser útil para a gente, por quê? Porque com esse papel a gente vai ter a possibilidade de gerar e visualizar relatórios com os dados do nosso ambiente, tá? Esses relatórios eles não são integrados com o SQL Reporting Services, tá? A princípio, os relatórios do Reporting Point eles trabalham apenas com o IIS, tá legal? Então é só clicar em Next. Aqui a gente poderia alterar algumas configurações, como a pasta de instalação, né, a pasta dos relatórios, os protocolos de transferência, porém não é o nosso caso aqui, a gente vai manter o padrão. E é só clicar em Next para concluir aí a instalação de mais um componente. Tá legal? Close. A gente realiza o mesmo processo, New Roles. Define aqui, Next. Agora a gente vai definir qual que é o próximo papel a ser instalado. Eu marquei aqui Fallback Status Point. É um papel que ele é opcional, porém muito útil. A gente pode utilizar ele para troubleshooting de problemas em clientes, na comunicação de cliente com algum componente do SCCM, tá? Então, apesar de opcional, ele é muito útil e vale a pena a gente instalar. Então, seleciona a opção Fallback Status Point, clica em Next. Aqui a gente não precisa alterar nenhuma configuração, Next novamente, e Next para concluir a instalação. Só clicar em Close, tá? Na lista agora que a gente tem apresentada na tela, a gente consegue ver todos os novos componentes que a gente acabou de implementar. Agora a gente precisa realizar algumas configurações adicionais em componentes que a gente já tinha implementado por padrão. A primeira configuração vai ser feita no Distribution Point. É só acessar as propriedades do Distribution Point e habilitar, clicando essa caixa que eu estou mostrando para vocês agora, habilitar que os clientes possam transferir conteúdo através para o Distribution Point utilizando bits, tá legal? Isso é importantíssimo para garantir aí, para não ter gargalo de rede, né? Então é só clicar em OK, a gente acessa as propriedades do Management Point também, marca a caixa permitindo que os dispositivos utilizem este site como Management Point, tá? Só clicar em Apply e na sequência OK, tá? As configurações foram feitas, elas são simples assim mesmo, tá? Próximo passo, definir uma opção para Client Installation Methods. A princípio a gente tem duas opções, né, nesse nó da árvore de configuração. Eu tenho a opção de Software Update Point Client Installation, que é a instalação do cliente do SCCM através da opção Software Update do próprio SCCM. Eu poderia fazer a instalação, né, distribuindo o cliente através dessa opção. Porém, o que eu vou configurar aqui é a opção Client Push Installation. Eu acesso as propriedades dessa opção. Eu já venho para a guia Accounts, porque em geral eu tenho a possibilidade, tá, de habilitando a opção Client Push Installation, porém não é a nossa necessidade no momento. Quando eu habilito essa opção, os sites que eu já tenho descobertos, né, aliás, os computadores que eu já tenho descobertos e que fazem parte da boundary que eu defini para esse meu site primário, eles teriam o cliente instalado automaticamente se eu habilitar o Client Push Installation. Porém, o que eu quero fazer aqui? Eu só quero definir uma conta para ser utilizada quando eu for instalar o cliente do SCCM através de uma collection, clicando com o botão direito em cima de um nome de um computador descoberto, tá? Então a ideia aqui é adicionar uma conta, só clicar no ícone amarelo. Eu defino a conta seguindo o padrão do exemplo aqui, é domínio / usuário. Digito a senha e confirmo a senha no campo abaixo.
tá legal? E clico OK. Tá? Só explicando para vocês como que funciona de forma geral as contas, né, para Client Push Installation. Funciona da seguinte forma: eu vou estar adicionando uma conta aqui que deve ter acesso administrativo no computador, que eu vou tentar fazer a instalação do cliente através da console do SCCM, tá? Se eu adiciono aqui mais de uma conta, por exemplo, se eu adiciono 3 contas, quando eu fizer a instalação do cliente do SCCM pela console em determinado computador, o meu assistente ele vai utilizar a primeira conta. Se ele conseguir fazer a instalação com sucesso, tudo bem. Se ele não conseguir, ele tenta a próxima conta da lista, e assim consecutivamente. Se nenhuma conta da lista tiver acesso administrativo no computador que eu estou tentando instalar o cliente pela console do SCCM, a conta de computador do SCCM vai ser utilizada para a tentativa de instalação do cliente, tá? Então isso é muito importante a gente entender esse processo também. Então, feito a configuração, é só clicar em Apply e OK. Configuração feita, tá? O que a gente vai fazer agora é acessar aqui em Computer Management as Collections, tá? É através das Collections que a gente consegue ter acesso aos recursos descobertos no nosso ambiente de SCCM, tá legal? Eu vou acessar aqui a Collection genérica, uma Collection chamada All Systems. Nessa Collection que eu tenho acesso a todos os objetos, né, todos os recursos descobertos para o meu site de SCCM, tá legal? A princípio aqui eu tenho, né, mostrando aqui para vocês na tela só o meu computador, que é o próprio servidor SCCM, tá? Mesmo eu tendo habilitado um método de discovery e definido uma boundary para que os meus recursos já descobertos, né, provavelmente depois desse tempo que eu configurei aí o método de discovery e a boundary, eu já tenha mais recursos para serem apresentados aqui na tela. Porém, eu tenho que atualizar o que eu estou vendo na tela, né, as informações. Para fazer isso, eu clico com o botão direito em cima da Collection e acesso a opção Update Collection Membership, tá? Seleciono essa opção, clico em cima dela, clico no botão OK também, tá? Vai ser normal a gente estar realizando, né, essa tarefa de Update Collection Membership 2, 3 vezes numa mesma collection antes do dado ser apresentado para a gente na tela, né? Como vocês viram, na primeira vez ele ainda não foi apresentado, na segunda vez eu já, clicando aqui em OK, eu já tenho algum dado sendo apresentado, né? São dados novos, e depois de um refresh eu tenho aqui, né, a totalidade. Eu tenho todos os meus computadores do que eu fiz já a discovery, né, a descoberta, sendo apresentados na minha tela, tá legal? Então vale a gente prestar atenção aqui num detalhe também que eu acabei deixando passar e não expliquei antes para vocês. O método de discovery não quer dizer que o computador já está sendo gerenciado pelo meu SCCM, tá? Quando eu defini um método de discovery, eu dei a permissão para o SCCM e até o meu Active Directory buscar informações sobre os computadores que eu tenho na minha rede e apresentar isso para mim na console. Apresentando isso para mim na console, eu consigo ter o computador na tela e a possibilidade de instalar o cliente nesse computador que foi descoberto, tá? Como vocês podem até ver agora, como está apresentando aí na tela, eu não tenho um computador ainda com o cliente instalado, né? Os computadores que eu tenho sendo apresentados na tela, eles foram descobertos, porém, para eles serem gerenciados eu vou ter que instalar o cliente do SCCM. Mas essa aí é uma tarefa para o nosso próximo tutorial, tá legal? Muito obrigado e até a próxima.